carro lisinho. Você chegou a ver o Chevette na GM? Quando você entrou na GM, eu já tinha o Chevette, né? Você entrou que ano? Vi o Chevette. Eu entrei lá em 83. 83. Já tava, Chevette, ainda tinha tinha Chevette. mais de 10 anos pra frente o Chevette ainda. Então quando Foi você tudo entrou, isso? tinha. O Chevette foi até 9,6, se não me engano. 9,6? É, 9, É mesmo? 9,4, eu acho. Tempo Eu acho que passou foi rápido. 9,4, porque entrou o Tempo Corsa, passou rápido. saiu, né? Mas Aham. você entrou na GM, tinha o quê? Chevette, Opala. Não, Chevette. aqui em São Opala José. não é, São José é só Chevette. Chevette e caminhão. São José? Ah. Que fazia. Chevette, tinha o Monza. 80, Monza é o era Monza. só- Monza é 80, 82, né? Mas o Tinha um Monza Monza, fazia né? em São Caetano, né? Não, aqui. E o Monza, só que fazia o motor do Monza aqui, lá na usinagem, né? No usinagem 3 lá. E o Chevette tinha feito todo aqui. E quando você entrou, você mexia com a produção, você fazia montagem dos carros. Estamparia, não, fazia estamparia, parte de lataria dele, né? Chapas, Botava na prensa e porta, tal. palanca, botava na prensa e fazer. Entendi. É. Caramba, mole. Você viu muita mudança lá, né? Muita modernizada. mudança. O assoalho, eu acho interessante, o assoalho do Chevette era um tipo um túnel, era uma cobertura que tinha, porque voava muita faísca, que o assoalho vai muita peça. O assoalho dele vai desde do pé do motorista ali, onde vai os pedais aproximadamente por ali, até o porta-malas é uma peça só. Nossa, caramba. O Mas assoalho não é uma chapona inteira uma só, chapona né? inteira, uma peça só, dali até lá atrás, até no porta-mala, é um assoalho só. Então, mas quando chega na fábrica, a chapa vem num rolo, né? Uma bobina de chapa, não é isso? Bobina. Então, mas você tá falando que é uma peça só? A bobina desenrola e a prensa já vai tudo aquilo ali? Não. Não tem não. uma soldinha ali no meio, não? Não tem soldinha assim no meio, não. Não é que a bobina desenrola e cai na chapa. A bobina tem uma máquina de cortar a bobina. Vamos falar de processo de fabricação agora. Pode falar, é isso que eu quero ouvir. Os GMeiros aí, que trabalham na GM aí, meus colegas da época aí, que se tiver ouvido isso aqui, se eu errar alguma coisa, me corrija nos comentários. Corrige o comentário. Vai ter comentário disso, pode ter certeza. Era uma máquina chamada Coil. Não, era Coil é bobina. Coil Shareline. Traduz aí, share. Share compartilhar, Share. né? Ela cortava a chapa, pegava a bobina e cortava a bobina no tamanho. Então cada peça tinha um tamanho. Então ela cortava a bobina, por exemplo, para fazer porta, uma série de hacks de skid, né? Um hack mesmo, não um hack próprio. Punha a chapa ali em cima, cortava ali e ia cada um para o seu... Pra sua prensa. Prensa correspondente, né? Digamos assim, né? Porque a prensa produzia, no mesmo dia, produzia 2, 3 peças, entendeu? Tipo de peça. Trocava as ferramentas dela e produzia, entendeu? Entendi. Ficava estocada aquela chapa ali. Você tem uma demanda de tantos assoalhos, tantas portas e tal. Aí Segue aí, não segue tinha aí. 3 prensas, tinha uma prensa para 3 peças, né, no caso. Não, prensa tinha várias, né? Tinha muitas linhas, tinha Mesmo fabricando só quando eu 2 entrei carros. lá tinha, quer ver? Quando eu entrei lá tinha ABC, ABCD, a D era pequenininha, 3 máquinas só, vamos supor. A, B, C, D, E, F, G. 7 linhas de máquina. Cada linha tinha em termos de 7 a 8 prensas. Uma linha de prensa. Então são várias ferramentas. Antigamente era assim, né? Hoje modernizou, diminuiu o número de prensas para produzir. As ferramentas ficaram mais descartáveis, Sim. estraga mais, dá mais trabalho para o ferramenteiro. Essas ferramentas que você falou aí, que trocava, era aquelas ferramentas que pesam 16 toneladas que você falou? Isso. E trocava 3 vezes por dia aquilo? Às vezes trocava 10 por dia. No final, no Corsa, trocava até mais. E como é que movimenta um troço desse, cara? Tem um tipo de uma empilhadeira, chamava lá de lambretão, né? Nome técnico eu não sei, chamava lambretão. Que ela tinha uma mesa, era uma máquina, uma empilhadeira com uma mesa na frente, digamos assim. Ela encostava na mesa da máquina, a máquina soltava a ferramenta, desengatava a ferramenta dali, fechava ela. A garra do lado que pegava a ferramenta, não? Nas mais antigas era parafusado. Mesmo pesada antigas era assim, ainda parafusado. tinha que prender ela ainda. O quê? Mesmo pesada a ferramenta, ainda tinha que travar ela na máquina, senão Travar ela na corria. máquina. Sim, corria. Travava na máquina embaixo, travava em cima, que é a parte que ia movimentar, né? Que ia Certo. subir e Tem descer. que sincronizar as duas, né? Ela tem, A ela linha. tem já um guia nela, né? Sei. Ela já vem com tá. guia, vem certinho, ali, você encaixa ali,
parafusa ela em cima e embaixo direitinho, regula toda ela e está pronta. E essa chapa que vinha da máquina de corte, né, que era a coil, né, apelidava de coil lá, tipo uma desbobinadeira, né? Ela ia lá, o rack colocava, pegava essa chapa e colocava na prensa e batia. E ela fazia, bem chamava de bater, né? Ela fazia o ciclo dela, prensava aquela chapa. E a primeira máquina fazia um molde, né? Que é a primeira moldagem. Isso que eu ia perguntar, se na primeira máquina já saía tudo pronto já. Não, ela fica cheia de rebarba. Porque só prensa, só forma ela só. Sei. Só forma. Dali, ela fica cheia de rebarba em relação à peça original. A segunda máquina tira uma rebarba que sobrou. A terceira máquina fazia um ajuste fino nos detalhes da peça. E assim, consequentemente, outras faziam dobras, cortes, se for uma porta, tem o recorte da janela, os grampinhos para segurar a canaleta do vidro. Entendi. E aí fazendo até ficar umas 8 máquinas. 8 máquinas, no caso do Chevette. Média 8 máquinas. Caramba. A porta usava umas 7 máquinas, umas 7 a 8 máquinas. O Caramba. assoalho que eu estava falando, usava as 8. Rapaz, eu pensei que saía da primeira já, formatinho. Ah, não, menti pra você, a assoalho não usava 8 não. Tem que corrigir, senão os amigos vão me crucificar. Acho que eram 4, era a linha G que fazia, acho que eram 4 prensas que faziam o assoalho, que ele era mais simples, simplão de fazer. E esse assoalho, então, a mudança, né, do Chevette que eu vi lá, que é mais crucial. Tinha esse túnel que eu falei, que era tipo uma cabana. E tinha muita peça, suporte de bracinho da suspensão traseira, suporte de amortecedor, garrinha disso, garrinha daquilo. E era soldado depois lateral, isso aí. tudo soldado. E nessa cabana que tinha ali, ficava um monte de homem ali dentro. Soldado na mão isso aí? Na mão. Caramba, não era robô que soldava? Não, o robô veio com cadete. Que isso, meu amigo? E o gabarito para soldar no lugar certo? Gabarito. Tudo gabaritado. Tinha os grampos que colocava Você perto do lugar. encaixava um negócio, soldava para garantir que ficasse na posição certa. Não, você grampeava. Você tinha os guia. A peça, na estamparia, já vinha com algumas peças vinha com os furos guia. Aqueles furos que tem embaixo ali dele, aqueles furos que tem, todo o assoalho tem uma furação embaixo, né? Um monte de furo que tá com borrachinha. Isso. Aquele furo tem 2 funções. A maioria deles é para escorrer a tinta quando vai pintado, que é banho de tinta. Boa parte de banho de tinta e de produto para tirar a graxa. Para escorrer, tirar aquele produto, né? Durante o banho dele e mergulha mesmo dentro, né? Sim. Imerge todo. Essa eu já sabia, essa função aí. E tem alguns que são guias, como guias. Então você pega esse assoalhão, você encosta no gabarito. Você põe ali, já tem um furo ali que encaixa certinho e já fica centrado. Você vai para a lateral da caixa de ar, por exemplo. Você põe ali, já tem um guia e tem uma garrinha que você prende ele ali. Prendeu tudo as peças, aí você vai pontear e soldar. Depois que você ponteou, que você solta. Entendi. Então entrava um monte de homem naquele assoalho ali. Meu amigo. Entrava um monte de homem ali para grampear aquilo tudo. E soldar era fogo para todo lado, aquela confusão danada, aquele rolo danado. Imagina mão de obra que não dava. Muita mão de obra. E também o seguinte, mão de obra, erro, né? Que acaba ficando um pouquinho tortinho. A solda não ficava um padrão, né? É, Pegar a solda do Chevette antigo. E as condições dos caras. Um padrão. Porque imagina um calor de solda ali, o cara pau torando. Era. Quanto Chevette fazia por hora na época, sem noção? Se eu me lembro, acho que era de 9 a 12 Chevette por hora. Por hora. Fazia. 9 a 12. Aí quando entrou o cadete trouxe o robô. Que foi em 89, cadete. A modernização da linha para entrar o cadete trouxe o robô. E como é que era, assim, por exemplo, tava com o Chevette rodando, pá, aquela coisa, você já tá acostumada de anos, de repente, toca um negócio e fala assim, para tudo, arranca isso tudo e vem as máquinas novas. Porque os caras já têm uns projetos para isso já, né? Eles fazem isso, faziam isso nas férias coletivas. Fazia o que dava para fazer, fazia rodando a linha mesmo. Certo. Do lado, paralelo, montava uma linha do lado. Mas tem coisa que não tem como, Nas né? férias coletivas, feriados,
pegava a empreitada, fazia uma parte, montava uma parte. Porque eu vejo que tem integrava uma algumas parte. coisas vêm de cima, encaixa e tal. Como é que pra fazer aquela estrutura toda ali pra descer? Faz, loucura. Monta uma linha do lado e depois desativa a outra. Isso quando faz. Interessante, que ele é muito bacana, a engenharia que é feita aquilo lá. Então, é o que eu penso também. Muito legal. Aí chegou no cadete. Quando o cadete chegou, eu trouxe o robô, como eu falei. O robô, aí começaram assim, a aproveitar o robô para soldar chevette também. Porque o robô você programa ele, né? Você tem um gabarito também, você encaixa as peças no lugar ali, gabarita e solda. Aí esse lugar que tem o assoalho, diminuiu os homens, eles não soldava mais as peças, eles só ponteava para ficar no lugar. E o robô terminava de... Aí depois aquela linha era montada, uma peça, entrava na linha do robô junto com o cadete, né? Intercalado com o cadete, né? Lógico. E ali montava, era soldado com o robô. Entendi, já Era sabia, feito. já tinha como identificar que aquilo era um chevette, o outro era um cadete e Identificava. tal. Os sensores identificam quem faz. Caramba, isso em 89, meu. É. Caramba, E- é uma tecnologia. E foi feito, o cadete trouxe também a porta door off, sistema door off. Que fazia, montava a porta antes, Botava a porta fora. depois em... Aí tinha sincronização. O carro, ele era montado na lataria, subia para pintura, pintava ele, tudinho, punha toda a tapeçaria, punha tudo aqueles forros, aquela forração interna, revestimentos em geral. E ele descia no começo da linha e ele já entrava, começava montando ele. Descia, começava a montar. A primeira coisa que fazia, se eu me lembro bem, era tirar as portas. Tirava a porta e colocava numa monovia, dessa que você falou, chama monovia. pintava o carro, né, todo. Pintar primeiro, tudo pintado tá, primeiro. entendi. Aí tirava as portas daquele carro, colocava numa uma monovia, a porta saía de perto do carro, ela subia, dava a volta lá em cima e tinha do lado da linha, tinha uma linha de porta. Uma linha de montagem de porta. E sabia se aquele carro ia ter vidro elétrico ou vidro manivela, Sabia retrovisor tudo. elétrico ou O não. Chevette era mais fácil, o Cadete que era mais chatinho, que tinha vida elétrica, as opções, né? Isso, e qual que era o forro que usasse, Exatamente, padronagem revestido. de tecido. Exatamente, se era DL, se era Caramba. GLS. Aí montava aquela porta ali, e aquela porta, detalhe, aquela porta era daquele carro, ela tinha que voltar para aquele carro, Sim, porque ela tinha um ajuste daquele carro. isso. Tinha a cor, É. o modelo e o ajuste dela todinho. E no Não era fim só. os dois se Aí encontravam. lá a porta ia, o carro era todo montado, montava painel, montava por dentro, o forro do teto que não era igual hoje, o Chevette era com Varetinha. varetinha, né? Uhum. Tinha que fazer aquilo tudo, aquela correria, montar lanterna, monta aqui, monta no outro. Caramba. E a porta entrava por último. No final entrava a porta, conectava ela. A porta chegava na hora certinha a porta certinha pro carro certo.